depois do Brelli dando calote em editor, vamos pro Chevy 2K, né? Também fazendo traquinagem com o editor, né? Também devendo aí, editor. Bora lá, bora lá. Mais um Bora. youtuber caloteiro. Será, chat? Será? Vídeo do detetive youtuber, né? O nome do vídeo é Chevy 2K. Agora vou te expor calote nos editores. Investigação do detetive youtuber. Eu gosto do canal do detetive youtuber, velho. É muito massa. Eu não queria entrar nessa treta contigo, chefe, mas você caloteou seus editores assim como o Brilhe. Não pagou o seu próprio amigo que estava no projeto junto contigo. Nossa, calote até no amigo, velho. Não, não, não. É a mesma coisa que o Brady fez com o crânio, velho. Caraca, irmão. Calote com amigo é foda, na moral. Ainda tava no projetinho junto. Eu acho que quem dá calote no amigo é duplamente culpado, mano. Acho que tem que ter. Tem que ter. Qual o contrário de quando a pena é atenuada? Agravante. Tem que ter agravante. Devendo mais de 10 mil reais, ele deixou o próprio editor na mão, que também é meu amigo. E pior, se aproveitou do trabalho que ele fez, que inclusive está até hoje em seu canal, e você sumiu sem pagar ninguém. Cheve, você sabia que o Insane, o editor que você contratou, teve que vender o próprio computador, instrumento de trabalho dele, pois estava contando com o dinheiro que você tinha prometido para pagar o aluguel? Enquanto isso, você Não, meu amigo. Ah, não, comprometeu o aluguel, eu acho paia. Aí o cara, paia demais esse mano Chevy, velho. Foi na Bandido. Não, o foda desses mano aí, tipo, pique brilhe, né? Os cara deve, né? Fode com o ganha-pão dos outros, né? Porque você automaticamente impacta na vida da pessoa que depende disso como trabalho, como trampo. Aí depois fica pagando de rico em live, pagando de rico em conteúdo, abrindo skinzinha, gastando horrores, entendeu? Comprando item, coisa cara. Nossa, mano. Lives e vendendo armas de CSGO no valor de 42 mil Tá. reais. Você não precisava dar calote Sim, mais não, precisa. meu Mas Deus. isso não vai ficar assim. Porque hoje eu vou te expor. Pois eu sou detetive youtuber e você está em meu canal. Pois exponha, Não. tem que expor mesmo. Não, peraí. Amigo. Não, peraí. Ah. Isso daí foi igual o caso do Brady, velho. Literalmente, o Brady, ele não pagou o crânio, que era amigo dele, e tava devendo, eu acho que mais de R$ 1.000 pro crânio. E ele não falou, meu Pix não tá funcionando. Na mesma semana, o cara comprou aquele óculos BR que era mais de 30 mil conto. Uhum. Nossa, velho. Sim, é a Mesma fita. mesma energia, pô. Mesmo esquema. Isso aí, eu acho que isso daí não é mais um desvio de caráter, não. Acho que parece um esquema, parece um golpe, entendeu? Vou aqui, vou aqui contratar um serviço com os editores aqui e depois vou meter o louco dizendo que eu não tenho grana, que tá rolando algum problema e assim, e vou fazer conteúdo, alguma coisa, comprando uma parada muito cara. Antes, precisamos saber quem é chefe do Scar. Como eu não sabia muita coisa de sua vida, Também nunca ouvi falar até esse vídeo. então eu fiz uma pesquisa de dados pela Sysmix. Ela é basicamente uma plataforma de consultas completa que eu uso muito nas minhas investigações. Eu fui no Google, descobri que o chefe se chama Cérvulo Júnior. Então eu entrei na Sysmix, na parte de localizar, e fui Cérvulo até Júnior. localiza por nome. Agora é só colocar os dados e voilá. Pô, Cérvulo Júnior, né? É um nome assim, né? É um nome exótico. Dificilmente a gente vai encontrar dois Cérvulos Júnior no mesmo lugar, né? Aham. Nome diferenciado. Bastante diferenciado, nunca vi. Uhum. Cérvulo Marcos Andrade da Costa Júnior, nascido em Natal no ano de 1987. 87, o cara tem o quê? 36, 37 anos, por aí, né? Pô, um velho desse dando golpe nos outros, mano. Ah, para.
Um homem adulto desse tamanho, desse tanto, quase 40 anos na cara, metendo esse louco. Mas se bem que, né? Né? Enfim. Mau caratismo não tem Hoje nada a em ver dia- com idade, né? Tem nada a ver. Pô. Uhum. Mas era pra estar dando exemplo, mano. As crianças. Ou seja, hoje conta com os seus 38 anos de idade. E antes que venham falar, esses dados são públicos e legalizados pela LGPD. Qualquer pessoa que acesse a Sysmix e coloque créditos para consultar, consegue acessar tudo: CPF, CNPJ, placa de carro e mais de 200 outras consultas disponíveis. Inclusive, pela plataforma, acessei também os processos do Chev. Mas ainda vamos chegar lá. Eu vou deixar aqui embaixo o site para vocês também fazerem suas Isso daí foi uma publi, tá? Uma bela publi, entendeu? Eu acho que isso aqui foi uma publi, chat. E uma publi bem orgânica, tá? Não, assim, deu a entender que foi uma publi, parece uma publi, mas foi bem orgânica, Era porque publi. tá super linkado com o conteúdo. Parabéns, muito bem feito, ó. Quando eu crescer, se um dia, em algum momento, eu fizer publi, eu quero ser competente que nem você, detetive YouTube. Muito bom. Quer dizer, competente Alô, pra você patrocina nesse momento. Não, bem orgânico, pô, super linkado com conteúdo, pô. Que assim, Baque, patrocina MEI. porque assim, como tá linkado com conteúdo, tipo, faz parte do contexto. Aí, tipo, não é que nem aquelas publi que a gente pula, entendeu? Tá dentro do contexto ali do vídeo. Muito bem. Parabéns, ó. Todo mundo, uma salva de palmas aí pro detetive. Belo roteiro. Mas eu não entendi exatamente o que esse site faz exatamente. Ele Não. Depois tu procura, vai. Eu vou dar play. consultas de forma rápida e segura. Mas É um site de consulta. o Chev só começou a ser conhecido pelo famoso vídeo em inglês fino. Cara, Ah, esse mano! Ah, Eu não lembrava dele. Meu Deus. nossa, mano! Eu conheço esse vídeo. Eu não sabia que era esse mano aí, não. Cara, esse meme aí tá. Esse meme sempre aparecia no South America Memes. Eu não conhecia esse mano. Véi. Eu também não, nem sabia quem era esse cara aí. De vez em quando alguém solta isso daí, porque eu quero aprender a falar inglês, né? Alguém solta esse meme aí pra mim, pô. Esse vídeo aí pra mim. Mas eu não sabia que era desse chefe aí, não. Car in front, man. Up. Cara, front! Oh my god, e o cego, filha da puta? E o cego. Front, porra! Exatamente época no E o qual eu cego? conheci. As lives do Chev começaram a ganhar popularidade por seu jeito Ah, lol. engraçado e muitas das vezes Poxa, tem um pano aqui. agressivo de interagir com o chat e as pessoas da partida. Inclusive, por conta disso, teve seu canal banido da Twitch por mais de 5 anos por violações nas diretrizes da plataforma sobre violência e discurso de ódio. Foi muito bom. Mas, quando eu voltei, aí eu tomei Você tá ban. diferente. Não sei porquê, mas ele tá com uma skin que lembra assim. Parece que ele trocou de skin, tá usando uma skin estilo Super Xandão, saca? Uhum. Entendeu? Nossa. Não tá muito assim, Não chat. Entendeu? Por qual motivo? Tem lá, ameaçar alguém de morte. O que é ameaçar alguém de morte? É porque numa live eu sempre falei que ia dar um mata-leão. Não é negócio de brincadeira. Pô, vou te dar um mata-leão. O cara tá dando. Pô, vou te... Aí eu falei o quê? Bem, vou te dar um mata-leão transverso. O que é um mata-leão transverso? Nem existe. É por dentro, né? Então, mata-leão transverso não existe. Então, acredito eu que foi utilizado de uma forma bem rígida comigo. Meio que uma punição, tá ligado? E eu tomei ban da plataforma que eu nunca quis sair. Após o banimento, Chev migrou para outras plataformas como YouTube e posteriormente Facebook Gaming, onde conseguiu manter parte da sua audiência. Durante esses anos longe da Twitch, ele desenvolveu um discurso de mudança e evolução pessoal, alegando ter aprendido com os erros do passado. E depois de muita briga judicial, trocas de advogados, vídeos sobre o caso e muitas liminares, Chev finalmente foi desbanido. Assim, saiu meu ban, caralho! Saiu meu ban! Oxi. É engraçado a corridinha dele, pô, tá ligado? Aquela corridinha que parece que tá
Tá dando ruim. Tá indo pro banheiro, mas parece que tu vai chegar tarde demais. A corridinha, ó. sim, sim. Ó a corridinha, ó a corridinha. A corridinha. Igual- Parece que tu tá correndo pro banheiro, mas parece que tu já tá tarde demais, mano. Já tá saindo, fi. Pesou. Pesou. O banheiro ali, mas eu não vou dar tempo, não vai dar tempo, mano. Ih, caralho, ih, caralho. Assim, se ele tomou ban, não é mais só você criar um outro canal até tirar até o ban sair depois? Ah, acho que não. Não, é porque assim, eu acho que dependendo do tipo de ban, é pique Monark, tá ligado? Quando tu tomar ban na Twitch, tu não pode mais aparecer na Twitch, Ah, entendi. entendeu? Uhum. Ainda mais assim, pelo tipo de ban que ele tomou. Acho que ele não podia nem aparecer na live dos outros, pô, se pá. Entendeu? Entendi. Cara, calma, um momento de canção, um clima que rolou. Caralho, isso aí. Tá chorando? Eu lembro que fiquei muito feliz por ele ter conseguido voltar pra plataforma. Todo mundo que conhecia ele estava torcendo por isso, mas tudo mudou quando ele contratou um dos meus editores pra fazer vídeos e cortes para um campeonato de CSGO. Mas já chegando nesse assunto, eu preciso de duas figuras, Kellyson Felipe e G. Alves. Tocou o Edu. Kellyson, cujo Tocou o apelido é Insane, é um editor do Rio Grande do Norte que já editou vários shorts para o meu canal, enquanto G. Alves é um cara que trabalha como produtora de audiovisual e mandava alguns trabalhos de edição para o Insane. Ambos já trabalharam juntos e tudo estava bem. Os clientes pagavam certo até chegar o trabalho do Chevy na mesa. Os clientes estavam pagando certo até vir o chefe começar a não pagar, né? Pelo visto? Pelo visto, é esse o caso, né? Do G. Alves. Ele decide entrar no projeto e acabou chamando o Insane pra editar perguntando: "Tu gosta de CS?" O Insane então responde: "Opa, gosto sim. Não jogo igual antes, mas gosto." Então, ele responde pedindo pra o Insane entrar em call no WhatsApp. Cara, posso te ligar aqui pelo WhatsApp? E os caras lá, acredito que sim. Em resumo, o G. Alves, durante a chamada, propôs para o Insane fazer os cortes da live do Chevy, pois ele foi contratado para gerir toda a operação. O evento é um torneio de CS que iria rolar durante a madrugada. Afinal, era um evento na China que o Chevy teve os direitos da transmissão. Logo em seguida, essa foto é enviada. O Chevy de fundo comendo alguma coisa com um quadro apoiado na mesa de sinuca. No canto superior esquerdo podemos ver canais Chevy 2K, CS 2K e 2K Cortes Oficial. Logo abaixo tem um planejamento dos VODs, que é basicamente a completa do campeonato. No centro, a equipe que iria participar: GE, diretor, Fut, Clipper, provavelmente o clipador dos melhores momentos, e Caraca, velho, o cara tava com um planejamento bom, pô. Aí, ó. Eu acho que é um evento grande, né? Tava fazendo um planejamento legal. Acho que até aí tá tudo bem, né? Até aí tá tudo bem, ó. Digo thumbs, aí, ó. Aí, pô, planejamento massa, mano. Aí, ó. Cara, agora que eu fui ver, Digo Thumbs. Ah, eu não sei. Não sei se é o mesmo Digo, não. E no fim da lista, que é como eles chamavam Kellyson Felipe, o Insane. Acho que deu pra entender que tudo estava sendo planejado de forma detalhada. O Insane estava no quadro da equipe e durante a noite do mesmo dia, eles foram call no Discord pra começar as produções. Guri, pode dormir em paz. Não, aparentemente era uma parada bem organizada, bem séria, né? Não é não? Tudo certinho. E assim... Opa, tudo bom, César? E aparentemente aí, pela questão aí do cara, né? Ser grande e tal, o pessoal não ia achar que ia dar ruim, né? Então, até então, tava passando uma credibilidade da hora, pô. Chevy preferiu dormir, que está muito cansado, e amanhã a gente vai novamente. Aqui, ele e o GE estavam combinando todas as demandas que iriam rolar nesse campeonato, mas como o Chevy estava cansado, preferiram amanhã. No outro dia, colocaram o Insane dentro de um servidor do Discord, junto a outras pessoas que estavam operando a live. O evento, especificamente, era o Xangai Marro 2024, junto com o patrocinador do Chevy, BetBoom. Então, começa as demandas. Se liga, queria ver com você duas paradinhas. Desculpa, eu ri aqui porque, né, Bet, né? Eu já dou uma risadinha.
Chevy tá dando calote, aparentemente aqui, pelo que a gente tá vendo aqui no vídeo do senhor detetive youtuber, é o exposed do Chevy 2K fazendo cosplay de Brilli, tá ligado? Dando calote em editor. Um vídeo de 30 segundos para Instagram pegando a abertura da live e alguns momentos bons e um CTA em motion. Precisamos fazer uma inserção em motion para os vídeos que vamos fazer. Tu consegue operar isso até a noite para estar pronto antes dos jogos? O Insane começa então a produzir os vídeos. E se vocês acham que foi pouca coisa, vocês estão enganados. Essa é a pasta com todos os conteúdos. Você é louco, irmão. Dia 3 do campeonato entre Fúria muita versus coisa. Big, ainda no dia... Não. Pelo volume ali do planejamento, dá pra imaginar que não era pouca coisa não, pô. Entendeu? Tipo, o cara tava com uma equipe gigantesca pra poder operar aí o conteúdo da cobertura desse campeonato, irmão. Né? Claro. Uhum. Em nenhum momento eu ia achar que ia ser pouca coisa. Dia 3 com o jogo da PEN, dia 4 com os jogos entre Big e Complexity, dia 5 com os times MIBR e Fúria, e continuou assim até o 8º e último dia da competição, chegando em mais de 40 vídeos editados. Cê é louco, Insane foi irmão. responsável por editar quase 40! além de fazer demandas que nem eram dele, como edição de bastidores, motions e até memes de apresentação. Inclusive, nesse meio tempo, o Insane teve um monitor queimado e precisou pegar outro só pra não atrasar. Ah, será que é esse o fofinho, o editor que teve que vender as paradas dele pra poder pagar as contas, porque o 2K não pagou ele? Poxa. Deve ser, pô, tadinho. Mano, se foi ele o fofinho que teve que vender o computador pra pagar a conta, cara. Nossa, que dozinha, velho. Porque ele trabalhou que nem aqueles burros que puxa carroça, pô. Pra fazer os conteúdos da cobertura desse campeonato aí. Os vídeos do Chevy. E ele de fato conseguiu. Entregou perfeitamente todas as edições no tempo correto. Depois de todos os contratos. Nossa, ele ainda, mesmo com o monitor zoado, ele entregou na hora. Brabo. Entregou no tempo que era pra entregar, brabo. Trabalha muito, viu? Trabalhou muito. Noites mal dormidas, afinal, o evento era de madrugada, o G. Alves pergunta sobre o vídeo. Mestre da bola, me fala uma coisa. Dos vídeos que tu fez pra gente no Major, tu tem o controle de quantos foram? Se possível jogar em uma pasta só pra gente? Então o Insane responde, tenho sim. Eu continuei usando a mesma pasta de quando a gente começou e guardei no meu próprio drive. A gente fechou R$35 cada. Temos 41 vídeos. Um desses é o Motion e aquele vídeo no Insta. O G. Alves então responde, beleza, quanto fica tudo? R$1.435. Sim, essa é a quantia que o Chevy deve ao Insane. Depois de alguns dias, o Insane volta a perguntar sobre o pagamento, e o G. Alves informa que o Chevy ainda não pagou por causa do atraso de pagamento de patrocinador. Fala, irmão, tudo bem? Cara, ainda não. Nossos patrocinadores estão atrasando pra cacete. Eu tô cobrando a beça, mas eles ainda não nos pagaram. Eu tô cobrando bastante, mas tá pica. Betboom trollou. A justificativa para não pagamento é porque a casa de apostas que estava patrocinando o evento não pagou ao Chevy. Logo, o Chevy se sente na obrigação de não pagar os editores. Ah, não, mas aí é erradão, pô. Ele tem que... assim, não foi a Beth que contratou o serviço, foi o Chevy, pô. Eu entendo que... Vamos lá. Se tudo bem que tinha um patrocinador que tava me patrocinando, me dando a grana aí pra poder coisar o evento e tudo mais, mas, pô, fui eu que fui atrás da equipe, eu que juntei essa galera, perguntei, pô, a responsabilidade em parte é minha, pô, entendeu? Tá ligado? Pô, eu pudim, eu meio aqui, se eu tivesse aí no lugar do Chevy, porque assim, o cara fez conteúdo, certo? O cara postou esse conteúdo. Esse conteúdo postado deve ter dado algum tipo de retorno, pô. Porque é um criador do tamanho que ele é, entendeu? Postar qualquer coisa vai dar um retorno, mano. Vai dar uma graninha os vídeos. Entendeu? Não é por isso que ele contratou uma equipe grande, uma equipe pica para poder fazer os cortes, as edições para poder publicar e ganhar com esses vídeos também?
Não é? Com certeza ele deve... Esses 1.400 aí já foi pago só com um vídeo que ele postou, pô. Aí, a questão é, ele contratou o serviço, independentemente se rolou o coisa do patrocínio ou não. Eu, criador, fui lá e atrás dos caras, mano. Eu montei toda uma equipe. A responsabilidade é minha, não é dos caras, pô. A Beth não tá patrocinando os caras, tá patrocinando o evento e todo o rolê que tá atrelado à minha pessoa de criador, entendeu? Está me patrocinando, no caso aqui, criador. Ele não tá patrocinando fulano, ciclano. Ou seja, a obrigação nunca foi da Beth pagar esse pessoal. E sim, eu que sou o contratante, entendeu? Aí o cara brisou demais, velho. Com certeza o conteúdo que ele postou, que os caras se matou fazendo aí o conteúdo, fazendo edição, mesmo com todo o contratempo, deve ter dado essa grana, pô. Com certeza o dinheiro da edição aí que o Fofinho fez, os videozinhos aí que o Fofinho fez aí, que ele editou e o Chevy postou, deve ter dado esse retorno de 1.500, vou arredondar para 1.500. Deve ter dado esses 1.500, tá ligado? Entendeu? Mas é aí que tá, né, César? Eu acho que, tipo, é que às vezes a gente, por exemplo, a gente, né, acaba confiando, porque eu acredito que até então esse Chevy aí não tenha tido nenhum tipo de problema com relação a isso, entendeu? Nenhum histórico negativo com relação a atraso de pagamento, ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Para os caras fazer ali o serviço sem receber uma metadinha antes, entendeu? Um sinal, essas coisas. Confiou aí na integridade do irmão aí, né? Do Chevy, certo? Porque às vezes o cara já tem aí um histórico ruim entre a galera aí que é da edição, tipo, se bem assim que nem o Brelli, né? Nem o Brilli tendo histórico ruim entre a galera da edição, a galera ainda caía no... Pô, ainda caiu no golpe, né? Ainda caiu na conversa do maluco, mas enfim. Mas eu acredito que o caso do Chevy não, ele deve ter aí um histórico ok em relação à galera da edição, né? E devem ter confiado, pô, não, quando rolar aí todo evento, ele vai pagar direitinho. Só que aí eu acho que esse papo de não rolou a grana do patrocínio, tá, mas e a grana E a grana dos vídeos, né? Da monetização dos vídeos, não rolou? Entendeu? Eu, pelo menos eu faria isso. Pô, não rolou questão do patrocínio? Ok, isso é um problema. A galera que me fez o serviço é outro problema. Então, pô, a gente postou os vídeos, vamos ver quanto que a gente conseguiu arrecadar aqui em relação a monetização dos vídeos, vamos pagar o pessoal, né? Se faltar grana, vamos tentar conversar com eles e ver, ó, vou pagar vocês com a monetização dos vídeos, o que der para pagar aqui. Eu tive um problema ali com a questão do patrocinador, que ele não fez o repasse ainda, mas eu vou pagar nem que fosse 50%, entendeu? Ou eu vou pagar pelo menos 50% aqui para vocês não ficarem sem nada, pelo menos por esse tanto, entendeu? Vamos esperar aí a monetização, cair a monetização aí dos vídeos, né, dos cortes e tal, e eu vou pagando vocês, né? Porque eu acho que, pô, você ter um histórico de bom pagador, de pagar os caras certinho, de valorizar essa turma que faz esse trampo para vocês, eu acho que é essencial, saca? Porque assim, eu falo por mim, eu edito sozinho, eu tento editar os meus vídeos sozinha, pô. Eu sou péssima nisso, mas eu faço o que eu posso. Se eu tivesse como pagar, eu pagaria um editor para poder me ajudar com isso, entendeu? E eu valorizo o trampo desses caras, porque eu sei como é pesado. Às vezes tu pegar um conteúdo ali de 4 horas, 3 horas e tentar transformar em cortes, tentar transformar num vídeo que tem ali, que seja atraente. Pô, eu valorizo o trampo desses caras, tá ligado? Mano. E no mínimo, vindo de um criador grande, no mínimo desrespeitoso aí com o trampo da galera, tá ligado?
simples. Mas, detetives, vamos usar um pouco da nossa massa cinzenta? Me diz uma coisa, o que o Insane tem a ver se o patrocinador do Chevy pagou ou não? Isso. Ele executou o trabalho perfeitamente e entregou tudo dentro do prazo e foi postado no canal do Chevy. Independente se patrocinador pagou ou não, o Insane deve ser pago pelo trabalho que foi contratado. Isso é tão óbvio. Mano, vou falar pra vocês, ó, nada a ver com o rolê. Aqui, ó. Pagou ou não, o Insane deve ser pago pelo Artezinha fofa, olha os dedinhos, velho. Ah, velho. Ai, que arte. Desculpa, nada a ver com o vídeo, nada a ver com o vídeo, esse comentário. Mas olha só que artezinha fofa, irmão. Adorei. Os dedinhos, ele todo filho. Que fofo. Sim. Muito fofinho, velho. Nada a ver com o Sim, tema do fofinho. vídeo. Desviando totalmente do foco aqui. Muito fofinho, fofinho. o trabalho Ih, que pra foi que foco? contratado. Que Isso é tão stream óbvio, profissional, mas é tudo o improviso. óbvio que precisa ser falado. Mas claro, preciso dar um aviso importante aqui. Eu quero que vocês entendam que o culpado dessa história não é o G. Alves, que foi o diretor nesse projeto com o Chevy. Ele foi apenas um contratado para efetuar esse trabalho, que inclusive o Chevy também não o pagou. Não, mas isso daí eu acho que quem tem um pouco aí de neurônio funcional acho que conseguiu compreender isso daí, que o Mano G ali nada tem a ver com a inadimplência por parte do Chevy, né? Porque o Chevy que, na verdade, ele é como se uma empresa estivesse contratando alguém para poder gerir todo o projeto, certo? Então, ele só contratou o Mano G ali para poder facilitar o trampo dele, né? Porque, no caso, eu acho que ele ia se concentrar mais na questão da produção do conteúdo e tudo mais, enquanto o G ia fazer essa gestão ali com relação à equipe, que ia fazer todo esse trabalho de edição e tudo mais. Eu acho que isso daí é inquestionável. Eu acho que, pelo menos até onde foi tratado ali, isso daí... Eu acho que quem tem um neurônio funcional conseguiu entender isso daí. Já chegamos nessa parte também. Seguindo. Depois de 5 dias, o Insane volta novamente. Salve GE, nada dos caras, né? E ele responde: nada, mano. Não pagaram a gente e eu tô sem caixa. O ano virou de 2024. Putz, ele falou, eu tô sem caixa. Eu acho que se ele tivesse um caixa, eu acho que ele ia fazer ele ia adiantar, eu acho que ele ia tirar do caixa pra poder pagar o moleque, mano. Eu senti com essa frase. Eu não sei vocês, mas eu senti isso com essa frase aqui. Entendeu? Nada, Ó. mano. Não pagaram a gente e eu tô sem caixa. Eu acho que. Não sei, é a impressão. Posso ter interpretado errado? Posso ter interpretado errado, mas me pareceu isso. Foi o cara também sem caixa, tipo, ele deve tá sem caixa pra rodar qualquer projeto também, né, mano? Pra poder tentar fazer uma grana. Aí é foda. O ano virou de 2024 pra 2025 e nada do pagamento chegar. E aí, boa noite. GE. Caraca, esse ano todo e o patrocinador não desenrolou nada. Duvido que o Chevy não ia dar os pulos dele na justiça e os caramba pra poder ir atrás de pagamento, velho. Duvido. Se ele foi atrás do bagulho da Twitch, duvido que não fosse atrás de dinheiro, mano. Eu iria, pô. Eu iria. Se alguém tá me devendo, eu vou atrás do que é meu de direito. Responde. Fala, irmãozinho. Desculpa mesmo a demora pra responder. Estou odiando esse atraso todo. Eu cancelei a sociedade com o Chevy. Não tá dando mais pra mim dessa maneira. Enfim, desculpa te dar mais trabalho desnecessário. Tô fazendo um relatório do que ele está devendo com tudo organizadinho. Então, pra ajudar nessa organização, o Insane manda novamente um link no Drive com todos os trabalhos que ele fez na esperança de ser pago. Passou 5 dias. E nada de resposta. Mais 7 dias e nada. Mais 10 dias e simplesmente eles não respondiam mais. E eu entendo o Gé. Nem ele mesmo foi pago. Ele não poderia ajudar o Insane. Então, vendo essa situação, o Insane decidiu cobrar ao Chevy diretamente em seu Instagram. Dale. Paga, Chevy, pelo amor de Deus. Me paga o quê? Eu fiz os shorts do Major. O Gé disse que deu problemas com o pagamento. Só que já faz um tempo e o Gé não me responde mais.
Eu vendi meu PC a preço de banana porque não consegui pagar o aluguel. Ué, vou mandar mensagem pra ele aqui, segura aí. Tô esperando ele responder. Ficou quanto em aberto contigo? Aí confirmo com ele. O Insane então responde novamente, R$ 1.435. Passou mais de um mês. E aí, nada foi resolvido ainda? Como fica a minha situação? Gé me falou sobre as bets não pagarem, eu não sei sobre vocês dois. Onde meu dinheiro se encaixa nisso? Eu só quero a minha parte. No fim, o chefe apenas visualizou as mensagens e não falou mais nada. Agora me diz, chefe, Nossa, como você consegue mano. ser tão mau caráter assim? Filho Pessoas de uma trabalharam pra poia. você, se dedicaram, geraram visualizações em seu canal e você, sabendo que estava devendo, ignorou o próprio sócio editor? Ah, mas o patrocinador não pagou. Foda-se. Realmente, nada a ver, irmão. Dane-se se o patrocinador não fez porra nenhuma. Paga. Nada Ué. a ver. O patrocinador, você está fazendo um serviço para o patrocinador, entendeu? Ele está lhe pagando, o contrato é entre você e ele, né? As outras pessoas ali, a equipe, você que contratou elas, então a relação é entre você e elas, nada tem a ver com a Beth. Mano, assim, pelo que a gente tá vendo aqui nesse vídeo, o cara tem que ser muito mau caráter, irmão. Ah, já perceberam que é. Ninguém tem a ver É aquele, devo, nego, pago se eu quiser. Meio que isso. com isso. Pague o serviço que você contratou. E não vem falar que você está quebrado. O Chevy sempre foi um cara de boas condições, viajar para os Nossa. Estados Unidos competir, tem bons carros, redes sociais com milhares de seguidores, patrocinadores, e até um tempo atrás estava sortindo PC Gamer e abrindo caixas caras de CSGO em live. Essa desculpa não Nossa, vai. mano. E, Chevy, se mesmo assim você falar que não tem dinheiro, faz meu treinamento, cara. Eu ensino em 3 videoaulas como qualquer pessoa com celular e internet consegue Mano. intermediar com Tá sem dinheiro? Paga o meu cursinho aí. Fez outra publi aqui, irmão. Maravilhoso. Aí, eu tô falando, rei das publi aqui, o detetive youtuber, velho. Cê é louco? Ele conseguiu encaixar outra. Ele conseguiu encaixar outra no roteiro. Parabéns, parabéns, parabéns. compras de americanos e começar a ganhar em dólar. na Aprendeu primeira direitinho semana. com o gordão. Essas aulas vão abrir Animes, sua mente vídeo e te dar um na mapa moda, completo de como atmosfera. começar a ganhar em dólar de forma honesta, sem tigrinho, pirâmide, marketing multinível, nem nada dessas merdas. É um trabalho real, com horas trabalhadas como qualquer outro. A diferença é que você vai estar ganhando em uma moeda Ele valorizada. conseguiu de novo, Mesmo velho. morando no Brasil e sem falar Meu inglês. Deus, A velho. pessoa, mesmo iniciante, consegue aprender dedicando 1 hora do seu dia. É só posicionar O rei dos roteiros aqui, detetive youtuber. Dali. e lucrar onde os americanos Dale. mais compram. E pode apostar que eles são viciados em comprar, que resulta em altas comissões pra vocês. Mas Pode eu não vou apostar. dar mais spoilers. Todos Você- que quiserem esse mapa, me chamem em meu WhatsApp que estou aqui na descrição. Acho que nada mais justo que finalizarmos ouvindo a mensagem final do Insane. Ah, mano, a artezinha é mó fofinha, velho. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Acho que nada mais justo que finalizarmos ouvindo a mensagem Desculpa, mas a artezinha é mó fofinha. Desculpa, nada a ver, pô. O hiperfoco vai pra fofura da artezinha. Desculpa, chat. final do Insane. E aí galera, me chamo Kellyson. Eu trabalho com edição de vídeo há alguns anos. E eu comecei a trabalhar com edição em meados de 2021. Eu trabalhei com diversas pessoas, como o próprio detetive youtuber, Problems, FKS, Cérebro Espacial, freelas pra marca Redragon e por final o Chevy. Eu conheci o G Alves, mano, através do Yates. Ele me recomendou pra alguns trabalhos antes do Chevy. Justamente por conhecer o G Alves, eu entrei em um projeto grande como esse. Fora o Chevy, que ter vendido esse evento com 1000 maravilhas e sonhos. O próprio Jet tinha conversas comigo falando como essa oportunidade parecia boa e importante para nossas carreiras. Mas como vocês já viram, tudo desandou por causa do Chevy. Até hoje eu espero o pagamento do meu trabalho. Sempre que eu cobro dinheiro só me vêm desculpas sobre as bets que patrocinavam o evento não pagarem. E por causa dessa falta de pagamento eu acabei sofrendo muito. Mano, eu tive diversos problemas familiares e econômicos Eu também. posso falar algo? Posso falar algo? Você já tá Eu acho que, falando. na verdade, ele meteu essa desculpa aí de que, não estão pagando, mas na verdade, já pagaram há muito tempo. E só tá metendo esse caô só pra falar, então, infelizmente a gente fechou o negócio assim e tal, mas eles não tá pagando. Porém, provavelmente eles pagaram sim. Ele só não quer dar o dinheiro pros caras porque ele é um babaca. É isso. Então, vamos tratar aqui como supostamente, né? A gente não sabe se isso de fato aconteceu ou não. Mas sim, é uma possibilidade, né? Mas aí é que tá. Se isso de fato aconteceu, e vamos lá, estamos tratando aí como uma possibilidade, certo?
né? Não que ele não tenha sofrido um calote por parte do patrocinador. E se ele de fato fez isso, só mostra como mau caráter ele é, pô. Entendeu? Lembrando que isso é uma possibilidade, a gente não tá afirmando nada, né? Que isso Uhum. daí em nenhum momento foi mostrado se de fato ele foi pago ou não. Mas se essa possibilidade se provar verdadeira, né? Mostra que a pessoa só é um mau caráter, né? Ela só pensa no próprio bem-estar e que se for dos outros, pô. Resumindo, é isso. Tive que vender meu PC, que era a minha única ferramenta de trabalho, pois eu nem conseguia pagar o aluguel, eu tive que voltar pra casa da minha mãe em outro estado. O PC, que eu demorei muito tempo pra conquistar e gostava muito, algo que foi fruto do meu trabalho, foi embora por algo que nem culpa minha era. Pô, isso daí foi dolorido, ó. Pensou, tu ter que vender, você ter que se desfazer do bagulho que é a tua ferramenta de trabalho, irmão. Porque tu não conseguiu pagar o aluguel porque tu tava dependendo do pagamento do trampo que você fez, entregou no dia certinho e não te pagaram. Cara, eu ia chorar muito se fosse comigo. Eu ia chorar muito. O chefe até hoje nem parece se importar com o dinheiro que ele não pagou. Nem sequer fala sobre com as pessoas com que ele deve e vive fazendo lives extravagantes dele como se nada tivesse acontecido. Mano, eu espero muito que esse vídeo chegue até o chefe pra que ele me possa me pagar. É um direito meu, mano. O trabalho foi completamente exaustivo, Tadinho, foi véi. entregue sem nenhum problema. Tanto é que ele tem até hoje disponível no YouTube. Dá pra ver que ele gostou, ele só não quer me pagar por escolha própria. Tudo que eu quero Outros, velho, ele ainda tem o material que o Fofinho produziu aqui, ele ainda usa no YouTube, tá lá no YouTube, pô. Isso que é o foda, mano. Nossa, às vezes eu me pergunto por que as pessoas não vai nesses eventos onde o ser humano que fez a merda vai só pra conversar melhor, sabe? Usando as mãos. Não, pô, isso não é o caminho não, Lady. Totalmente errado isso daí, velho. Eu sei que não é o caminho, mas às vezes Não vai na cauda Lady, ela é burrinha, ela não possui neurônios funcionais, ela só sabe desenhar, entendeu? Ela só tem uma motricidade ok. De resto, não vai nessa cal, não. Não resolve canalice com violência, tá? Pô, porque aí assim, porque aí você tá eu mais sei. errado que o cara, velho. Na moral, mano. Eu sei que a violência não resolve nada, mas em alguns casos ela resolve. Mas eu só falei por brincadeira, tá, gente? É memes, piadas, humor, mas de verdade, Aham. eles têm que ter noção, pô. Eles estão prejudicando gente que só tá ali querendo trabalhar e ganhar dinheiro com aquilo. Ganhar dinheiro Uhum. com aquilo. Eles não pensam sobre. Oh, imagina se fosse o contrário, se ele tivesse pago o mano editor. Vamos lá, vamos colocar. E o mano editor nunca tivesse entregue o trabalho. Mano, que ele ia destruir a vida desse mano editor, velho. Não ia ser brincadeira, tá ligado? Né? E aí, mesma Se, se, coisa, for, se, mesma fosse, fita. se fosse o contrário, nossa, como ele ia ficar putinho, minha nossa, ai meu Deus, eu paguei e não recebi meu trabalho, ó meu Deus, como eu estou putinho. Aí, tipo, às vezes, como o cara é grande, né? Aí maceta o nome do editor que é menor, né? Normalmente, porque fica nas sombras. Aí o cara não consegue mais emprego, né? É foda, é foda. Pô, mas pra um cara que tem os carrão de luxo, né? Que pelo que a gente viu ali, tem umas paradas, tipo, que vale, tipo, no mínimo aí uns 10 mil, brincando, ou mais, 100 mil. Pô, o que é pagar 1.400, 1.500 que for? quero é algo que é meu por direito, tá ligado? Muito obrigado, Insane, pelo seu depoimento. Detetives, acho que vocês já sabem o que fazer, né? Eu vou deixar a chave Pix do Insane aqui na tela. Caso você se solidarize com o caso dele, Dali. deixa um valorzinho pra que ele possa, pelo menos, comprar um computador pra trabalhar e ajudar. Ah lá, quem quiser, ó, dar uma forcinha aí pro mano. Vamos todos dizer, mano, R$5 que for, velho, de 5 em 5. Compra um PC pro mano trabalhar, velho. Na moral. É. Vamos Nem que seja um todos. PCzinho de R$1.000 que não tem a placa de Não, vídeo, não, mas não, não, mesmo não, assim não, que não tem ajude. condição não, pô. O cara é editor, velho. Para. É um PCzinho um pouco mais robusto, né, pra poder tancar. Mas assim, quem puder, né, ajudar, já faz a força, já dá essa forcinha aí pro mano e dá-lhe. Vamos ajudar um fofinho, vamos ajudar um fofinho. Tá? Vamos.
E te peço também para cobrar o chefe para pagar o valor que ele deve ao Insane. Enfim, deixe seu like, comentário e compartilhe esse vídeo para todos os canais de opinião ficarem sabendo do mais novo influenciador que dá calote em editor. Eita. Aí vem o quê? Calote de editor. A thumb que vem em sequência. Nossa. Nossa. E aí, chat, o que vocês acharam aí do vídeo? Comenta aí. E já deixa o like se gostou, né, do conteúdo. E se inscreve se você não tá inscrito. E se pá, compartilha também para alguém que talvez possa se interessar pela informação. E se puder ajudar o fofinho, ajudem aí, tá?